que bom estar de volta aqui com vocês, tá? Sou Flávia Neves, acadêmica do curso de Letras, né? E hoje a gente vai ver os dois gêneros textuais que a gente já estudou, os dois gêneros textuais juntinho. Vamos ver a diferença e semelhança desse gênero um e do outro, suas características, né? Que a gente já estudou separado. Agora vamos ver como que esses gêneros são dentro do mesmo texto, como é que a gente pode fazer análise de um texto identificando os dois gêneros textuais, tá? Então espero que a nossa aula hoje seja muito legal, tá? E conto com a participação e o feedback de vocês depois no nosso WhatsApp, tá? Lá que a gente sempre participa, tá bom? Então hoje a gente vai ver os dois gêneros, reportagem e notícia. A gente vai fazer mais ou menos uma rápida revisão sobre esses gêneros textuais, né? Esses dois gêneros textuais que a gente já trabalhou. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, tá? Então vamos lá. Hoje eu já quero deixar bem claro para vocês qual é o nosso objetivo da nossa aula, né? O que a gente quer hoje? Hoje a gente quer estabelecer relação entre os gêneros textuais jornalísticos, né? Comparar uma notícia e uma reportagem sobre o mesmo fato. Foi o que eu acabei de dar o spoilerzinho para vocês. Hoje a gente quer fazer essa relação, a gente quer conversar, né, para ver até onde esses dois gêneros jornalísticos, né, esses gêneros textuais jornalísticos, eles se conversam, eles estão juntos. Lembrando que a gente já citou nas aulas anteriores que eles andam juntos, mas hoje a gente quer saber qual é a relação que eles têm, né, entre os dois gêneros, tá bom? Os dois gêneros estudados, né? Tá? Então vamos lá. Já para início da nossa aula, né, eu quero deixar aqui para vocês que é mais ou menos perguntas, né? Como se a gente já fosse criar uma reportagem, uma notícia, aí depois a gente vai eu quero esse feedback de vocês. Então vamos lá. Como você se informa sobre os acontecimentos da sua cidade, estado ou país? Tá? Então, fiz uma pergunta. Como que você busca essas informações da sua cidade, do seu estado, do seu país? Por onde você busca essas informações? Você assiste o jornal local? Você ouve o rádio na local? Ou você acessa na internet? Ou você... tem jornal impresso na sua cidade, ou você compra a revista, né, para você ter essa informação. Como que é, né, como que você se informa sobre os acontecimentos da sua cidade, né? E a outra e quando você deseja saber sobre mais um fato noticiado, o que você faz, tá? Então, eu digo já para vocês, eu digo minha opinião. Quando eu quero saber informações sobre a minha cidade, aqui a minha cidade, os acontecimentos da cidade, do meu estado, alguma coisa, eu vou logo para a internet, tá? Eu já vou logo para a internet, já procuro. Outras vezes eu nem procuro. Já vou, porque hoje a gente sabe que hoje a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, que tem vários canais que dão notícias, né? Que é mais para notícia. Então a gente já vai mais para ali. Já procuro naquele canal e vejo qual é a notícia que tem naquele dali, né? E quando eu quero saber mais de um fato, que foi noticiado, às vezes eu espero para assistir o jornal local para ver a informação, ou outras vezes eu mesmo já vou para a internet. Porque é mais rápido, né? A gente vê logo o acesso, às vezes um colega chega e comenta sobre o noticiário e a gente já quer saber logo o que se deu, né? Aquela notícia. Então, depois eu quero feedback de vocês também, saber como que vocês fazem essas buscas dessas informações, tá bom? Então, vamos seguir. Aqui, nós vamos para a notícia, que foi o primeiro gênero textual que a gente trabalhou, né?
Aqui nós vamos trabalhar um texto, né? Esse texto. 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. Aqui, nessa notícia, isso aqui é o que traz o quê? O título ou a manchete, tá? Da notícia. Aqui embaixo, onde diz assim, nos primeiros meses de 2018, de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo morreu. Então, isso aqui já é um subtítulo ou uma linha fina de informação que vem dentro da notícia, tá? Então, essa notícia foi publicada no dia 14 de abril de 2018, a questão das 21 horas e 44 minutos. Então, aqui, nesse pequeno textozinho, a gente já pode fazer essa identificação do título ou da manchete, como você queira chamar, né? E do subtítulo dessa manchete, né? Aqui a gente já... Olha mesmo, em dois pequenos, não precisa ser um texto grande, né? Em pequenos textos, poucas linhas, aliás, para falar melhor, a gente já consegue identificar duas partes da nossa estrutura da notícia, né? Que é o título e o subtítulo da notícia, tá bom? Aqui nesse texto, seguindo que é o texto sobre os imigrantes, né? Cerca de 500 imigrantes e refugiados foram resgatados nesta sexta-feira no mar Mediterrâneo, em 3 operações de socorro nas quais trabalharam diversas embarcações que navegaram na região, informou a Guarda Litorânea da Itália. Então, agora a gente calma. Agora a gente já tem o quê? Aqui, a gente tem o título e o subtítulo. Aqui a gente já tem o quê? Será que aqui a gente já tem o desenvolvimento do texto? Aqui a gente já tem mais informações sobre o que aconteceu aqui, né? Sobre esse título aqui, né? Aqui dessa reportagem, dessa notícia, a gente já tem mais informações. A gente já sabe que a pessoa que escreveu a notícia, ele foi criativo, né? Ele já usou a quantidade para chamar a atenção do leitor, para deixar o título interessante, para chamar a atenção do leitor para ler, né? Então, aqui a gente já tem mais informações que né, que foram registrados, né, que foram resgatados, aliás, que já tem o dia da semana que aconteceu, a gente já tem o local onde aconteceu, a gente já sabe a quantidade de operações, a gente já sabe que foi diversas embarcações, né? E a gente já tem quem informou, né? Quem informou foi o quê? A Guarda Litorânea da Itália. Então, olha a quantidade de informações que a gente já tem, né? E aí, quando a gente vê aqui essas informações, aí eu já deixo um questionáriozinho para vocês, para nós se perguntarmos. Porque quando a gente se questiona, é que a gente compreende o sentido das pequenas coisas, tá? Então, aqui já vamos para um questionário. No primeiro parágrafo da notícia, responda qual foi o acontecimento, né? Qual foi o acontecimento que ocorreu naquele primeiro parágrafo lá da notícia? Onde ocorreu né? Quando ocorreu e como aconteceu? Olha as perguntas que nós já estamos respondendo, né? Então, essas perguntas, elas estão todas no primeiro parágrafo do texto. Todas aqui nesse primeiro parágrafo aqui do texto. Lembra que eu acabei de citar aqui para vocês que aqui nós temos a quantidade, né? Nós temos o local, nós temos aonde, nós temos quantas operações, né, de socorro,
nós temos quem deu essa informação. Olha a quantidade de informações que vem no primeiro parágrafo, né? Então, quando ele vai escrever isso aqui, tem que ser um título que chame a atenção e tem que trazer as informações. Então, vamos lá para o nosso questionário, né? No primeiro parágrafo da notícia, responda: qual foi o acontecimento? Onde ocorreu, quando ocorreu e como ocorreu? Então, vamos ver. Eu já coloquei o gabarito aqui para vocês, porque esse é um questionamento que eu vou questionar junto com vocês. A gente vai responder para vocês entenderem melhor, porque eu trouxe o texto em miados, em nos pedaços separados, para melhor entendimento de vocês, em partes, aliás, separado, tá? Olha aqui o gabarito. Qual foi o acontecimento? O acontecimento foi o quê? Que cerca de 500 imigrantes e refugiados foram resgatados do mar. Então, esse foi o acontecimento. Onde ocorreu? A gente já sabe que foi no mar Mediterrâneo. E quando que ocorreu? A gente já sabe que foi no dia 13 de abril de 2018. A gente viu lá abaixo do título e do subtítulo. Tinha já essa informação, né? E aí a gente vê como ocorreu, né? Como que isso ocorreu, como foi, né? Porque a gente tem como aconteceu e agora como, né? Aconteceu que o quê? A guarda litorânea da Itália resgatou os imigrantes que estavam à deriva no mar, tá? Olha as informações que nós temos. Então, se nós formos ver, em um parágrafo, a gente conseguiu ter resposta para 4 perguntas, se nós analisarmos, né? Então, hoje nós temos que analisarmos. Por isso que eu falei na aula anterior para vocês que as nossas aulas é como se fosse só um aperitivo. Eu quero que vocês foquem mais nesses conteúdos para estudar mais profundamente. Nós estamos em momentos de pandemia, onde a gente não pode estar no presencial, que seria uma aula mais extensa, que a gente ia trabalhar de outras formas e ter mais contato com esse gênero, ter mais contato com o jornal, o impresso, com a revista, fazer essa diferença e buscar entender e compreender essa estrutura, tá? Mas enquanto isso, a gente vai dando as mãos e vai fazendo o que dá pra gente fazer, se ajudando, tá bom? Então, vamos seguir. Aqui, nós já vamos para a reportagem. E nós vamos trabalhar no mesmo texto? Nós vamos trabalhar no mesmo texto, tá? Trabalhar textos diferentes e buscar as mesmas informações, aliás. Vamos trabalhar texto é diferente, é sobre o mesmo assunto, tá? Ainda é sobre os refugiados, tá? Mas agora a gente vai ver esse texto na reportagem. A gente viu na notícia, a gente buscou aquelas informações para a notícia, mas agora a gente vai buscar essas informações para a reportagem, tá bom? Vamos lá. Reportagem. O número de refugiado e deslocado cresce em 2016 e é o maior já registrado, diz o relatório. Aqui na reportagem a gente já tem o título. E olha, eu vou dar aqui, eu já quero que vocês façam essa identificação do subtítulo. Olha a quantidade de informações que vem também no subtítulo, tá? Já da reportagem. 65,6 milhões de pessoas passaram por deslocamento devido a conflitos, a guerra ou a fome, segundo ato. País em desenvolvimento acolhem 84% dos refugiados e dos deslocados. E a metade é criança.
Então, aqui a gente já tem o subtítulo, tá? Que a gente já tem o subtítulo. E aqui a gente já tem, na reportagem, a gente já tem a quantidade específicas, né? Aqui já tem mais informações, né? Aqui a gente já fala de informações mais profundas, mais completas. A gente já tem porcentagem dessas quantidades. Porque lá nós sabíamos, lá a gente viu na notícia, a gente sabia que tinha 500. Mas a gente não sabia que era os 500. Em que forma elas estavam, se estava só na guerra ou se não. Aqui nós já temos que esses 500, né? No caso aqui, 2016, eles já estão divididos entre o quê? Entre a guerra ou a fome, tá? E aqui nós temos a identificação. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que na reportagem tem o autor, né? O autor, o repórter, né? Ele tem que assinar. Então aqui nós já temos a identificação. Essa foi escrita por quem? Por Viviane Souza, do Globo News, tá? No dia 19/6/2027, às 2 horas, tá? Então, a gente já tem mais informações. Os conflitos locais, guerra civil e fome fizeram com que os números de refugiados se deslocados no mundo aumentasse ainda mais em 2016. Segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira, dia 19, tornando a atual a crise humanitária e a mais grave dessa fundação da ONU, em 1945. Aqui nós temos um tópico de desenvolvimento dessa reportagem. Esse aqui é o tópico do desenvolvimento da reportagem. Os países de origem dos refugiados em 2016, os refugiados acolhidos, os países que mais receberam refugiado. Todas essas informações nós tivemos aqui, né? A gente sabe que o país que acolheu, que tinha mais a meta era criança, né? Então, tudo isso a gente já tem essas informações aqui. Vamos continuar. Aqui nós temos o primeiro questionário, tá? Que essas atividades é o questionário que eu quero que vocês se façam para vocês entenderem a diferença entre um e outro. Relacione o primeiro parágrafo da reportagem para responder. Qual foi o acontecimento, onde ocorreu, quando ocorreu e como aconteceu, tá? Então, a gente vai ver, a gente respondeu essas mesmas perguntas na notícia, em um único parágrafo. E agora nós vamos responder essas mesmas questões na reportagem em um único parágrafo, no tópico do desenvolvimento do parágrafo, tá? Então, aqui nós temos a correção da atividade 1, da questão da atividade 1. Qual foi o acontecimento? O aumento do número de refugiados e deslocado do mundo. Onde ocorreu? Em países, em conflitos de guerra civil ou assolados pela fome, tá? Então, a gente já sabe onde essa informação ocorreu. Quando ela ocorreu? Ela ocorreu em 2016, nós vimos lá, a gente viu até o identificador da reportagem. A gente sabe quem escreveu, então se nós vamos comentar sobre essa reportagem, nós vamos saber com quem a gente vai comentar, com quem escreveu, com quem viu a pesquisa a fundo. Como aconteceu, né? Como aconteceu? Um grande número de pessoas se refugiou, se deslocou para fugir de conflitos de guerra e da fome. Então, a gente já sabe o motivo por que aconteceu, por que esse deslocamento dessas pessoas, por que as pessoas estão fugindo, por que estão nessa situação de guerra e de fome, tá? Então, vamos seguir. A outra atividade diz assim: quais os fatos da notícia se relacionam com os dados discutidos na reportagem? Olha que pergunta interessante. Quais os dados que nós temos lá na notícia que se relacionam com a notícia, com a reportagem?
Vamos ver? Vamos lá. Olha aí. A notícia é o resgate de 500 refugiados no mar Mediterrâneo. E a reportagem apresenta os motivos pelos quais os refugiados saíram dos seus países. E enfatiza o aumento do número de refugiados. E enumera os países com maior número de refugiados, os países que mais receberam refugiados. E a gente sabe que a porcentagem lá maior era para quê? Para criança, né? Olha a importância de uma reportagem bem feita, né? De um estudo mais profundo. Olha a semelhança, olha a relação entre esses dois gêneros textuais. É lindo, né? Quando a gente compreende, tá? Vamos seguir. E aqui nós temos, eu coloquei só para fixar para vocês, eu coloquei aqui um lembretezinho, um rostinho carinhoso para vocês fixar as características da notícia. A notícia é um texto informativo, interpessoal, não são textos assinados pelo autor, apresentam um tema atual de modo interessante e informativo. A linguagem é formal, clara, objetiva, como os textos escritos em terceira pessoa e é predominante o discurso indireto, tá? Então, essa questão aqui é as características da notícia. Agora, vamos seguir para a gente ver o que nós temos. As características da reportagem. Vamos comparar, né? As características da reportagem. A reportagem faz uma cobertura de fatos. Aqui eu faço o quê? Eu apresento temas atuais. Aqui eu apresento o quê? Cobertura de fatos. Pesquisa, seleciono os dados, trato de informações, né? Intenciono levar o leitor a compreender um tema da atualidade na forma de sua opinião. Amplio as discussões, né? Dos fatos, dos acontecimentos. A linguagem é formal, clara e objetiva. A presença de opinião. Lembra que eu falei para vocês? O autor pode opinar dentro da reportagem, só não pode perder o foco da reportagem, mas ele pode opinar. Nela, apresenta discurso indireto e direto. Pode apresentar os dois tipos, tá? Aqui, eu já quero deixar um quiz para vocês. Nossa aula hoje está muito gostosa porque a gente está fazendo só uma revisão, só um feedback, porque eu quero que vocês estudem mais a fundo, mais conheçam mais. Qual o texto é mais confiável? A reportagem ou a notícia? Qual é o texto é mais confiável? Aí aqui eu deixei 3 questões, 3 alternativas para vocês tirar. A que é mais confiável. A notícia, pois ela se utiliza no fato que acabou de acontecer. A reportagem, porque além de utilizar um fato, desenvolve um texto sobre ele, ou as duas, pois ambas se utilizam de dados oficiais de órgãos do governo italianos e do Atlas. Qual das alternativas, né, a gente tem aqui? Então vamos lá, nosso quiz tem resposta. Olha aí a resposta. As duas, né? Todas essas duas aqui estão o quê? Estão corretas, né? As duas, pois ambas, as duas, tanto faz ser a notícia como a reportagem, as duas estão. As duas ambos são oficiais, né? As duas são coerentes, as duas trazem informações importantes para a gente. Por isso que as duas andam juntas, as duas são ligadas, as duas têm relações, né? Tá bom? Vamos seguir. Na nossa quarta atividade, eu trago um pequeno trecho da nossa reportagem que diz: os conflitos locais, guerra civil e a fome fizeram com que os números de refugiados e deslocados no mundo aumentasse ainda mais em 2016. Com suas palavras, descreva o que você entendeu com a diferença entre os refugiados e os deslocados, tá? Eu quero com as palavras de vocês, o que vocês entenderam, tá? Sobre isso aqui, sobre essa questão. Porque aqui a gente quer a diferença entre esses dois.
tá? E eu sei que vocês irão fazer, que vocês irão pesquisar depois, é por isso que eu vou mostrar aqui para vocês a minha opinião. Aqui, os refugiados são indivíduos que se deslocam para outro país ou para outra região dentro do seu próprio país, devido a problemas relacionados com a guerra, conflitos, violência ou crises humanitárias. Já o deslocado, eles são tirados de um lugar e removidos para outro, tá? Eles são removidos, são tirados de um lugar ou removidos, tá bom? Então, há essa diferença, tá? Por isso que eu pedi para vocês, tá? Que fiquem bem claro. Vamos seguir. O que estudamos na nossa aula de hoje? O que nós estudamos? O que nós fizemos hoje, né? Estabelecemos relações entre os gêneros textuais jornalísticos, que nós estudamos, a notícia e a reportagem. Comparamos uma notícia e uma reportagem sobre o mesmo fato para verificar como os textos se aproximam e o que eles têm de diferente. Não foi isso que a gente fez nos dois textos? Então, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, que vocês tenham gostado, tá? E a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara e até a próxima.